Boa noite, pessoal. Tudo bem? Curtindo o feriadão? Mas dá tempo de assistir agora que chegaram das viagens, das praias, para curtir a Mostra Brasil de longa-metragem, né? Então hoje é a segunda noite da live da 7ª edição do Festival de Cinema de Caruaru. E hoje a gente vai exibir 2 documentários, mas como ninguém chegou ainda, né? Vamos aguardar aqui um pouquinho para a gente falar sobre a mostra. Edivaldo. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à 7ª edição do Festival de Cinema de Caruaru. Sei que vocês estão aproveitando aí o feriado, viajando, mas hoje já é a noite e não tem justificativa para vocês perderem a Mostra de Brasil de longa-metragem. Então vamos aproveitar com a família, com os amigos, para acessar os filmes através da plataforma Cardume, que é super fácil. E hoje é a segunda noite da live, né? Hoje a gente tem 2 documentários, né? Uma na linha de documentário poético e outro um documentário mais híbrido que envolve, né, o sistema escravagista do Brasil, né? Mas antes de falar com o Renato, eu vou passar alguns recadinhos para vocês, tá certo? Lembrando que os filmes vão ficar disponíveis na plataforma até o dia 12. Então vocês podem assistir os filmes até o dia 12 e também podem curtirem, né, no seu filme favorito lá na plataforma do Cardume. A premiação vai ser realizada no dia 13 no canal do YouTube, então o link está na bio, é super fácil. Então vai ser dia 13 às 19 horas. Também, quem compõe os jurados dessa mostra de longa-metragem são Alexandre Taquari, Cíntia Falcão e Cláudia Pinheiro. O festival tem o apoio de Ficção Filmes, Cardume, Brinde Graf, Cine Vetur, Jornalismo Entre Linhas, Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte, programa Clube do Filmes, né, com a apresentação de Edson Santos. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver quem está por aqui para desejar boa noite. Renato Barbieri, Léo Batista, meu querido. Prazer em te ver por aqui. Antônio, Edivaldo, Maria, boa noite. Gilson, boa noite. Eu vou chamar aqui Renato Barbieri para falar do seu filme Servidão, que traz uma pauta bastante polêmica, né, de direitos humanos, né, da escravidão contemporânea. Deixa eu procurar ele aqui. Boa noite, Edivaldo, tudo bem? Satisfação falar com você. Japa Alves, boa noite também. Boa noite, grande Renato Barbieri. Que honra falar com você, amigo. Olá, Paula. Prazer estar aqui também, participando da seleção oficial do Festival Cinema de Caruaru. Obrigado por aceitar o convite para a gente conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu acho que o festival ele tem esse papel de agregar a troca com os realizadores. Maravilha. É verdade? Renato, você é cineasta, né, desde São Paulo, né? E aí depois mudou para Brasília e começou a desenvolver esse documentário. Na verdade, esse documentário vem de uma pesquisa que você desenvolveu de um filme de ficção que tem adaptação, né, da vida de fatos reais, né? E aí você viu que essa pesquisa renderia um documentário, né? Então explica como é que foi essa pesquisa de um filme Pureza, né? Que fala sobre a escravidão e tornar-se servidão, né? Como que foi esse processo que você decidiu fazer essa relação, que é uma ficção baseada em fatos reais e um documentário, né? Que tem a narrativa mais realmente, como hoje a escravidão ainda ela é hereditária em nossas terras brasileiras. Infelizmente. Pois é, eu tinha esse projeto já... Boa noite. Boa noite. Podemos? Podemos. Então, respondendo a sua pergunta, Paula,
eu tinha esse projeto Pureza já desde 2007, né? Vinha desenvolvendo a pesquisa, construindo um grande arco de apoiadores de instituições abolicionistas no Brasil, né? A CPT, a Frente, Repórter Brasil, várias, a OIT, várias organizações que combatem o trabalho escravo. E fui colhendo muitas informações para trabalhar o filme Pureza, que é baseado na história da Dona Pureza, que foi em busca do seu filho, né? A Dona Pureza é uma maranhense de Bacabal, que foi atrás do seu filho, que foi pego pelas garras do trabalho escravo. Só que esse filme é um filme de época, no sentido que ele passa num período de 1993 a 1995. Né? E o filme de ficção você não pode ficar criando apêndices, você tem que ficar muito ali no eixo da história, porque a ficção tem algumas regras assim de limitações, você não pode sair falando de muita. E eu vi que filme, né? E aquilo da documentário, um potente documentário. Tá falhando? Tava falhando um pouquinho, mas voltou, normal, pode continuar. Tá. E aí eu Beleza. vi que daria um documentário e comecei a desenvolver o projeto do Servidão em paralelo ao projeto do Pureza. Como um documentário é um produto mais leve, né, uma produção muito mais leve do que um filme de ficção, eu acabei levantando os recursos para fazer o Servidão antes do Pureza. O que me ajudou muito, porque a rodar o Servidão me ajudou muito na escrita do roteiro do Eu acho que a Pureza. Me conexão deu está um muito pouco Pureza. Então, ruim, tá normal em ao vivo. Voltou. tá. Até onde você me entendeu? Eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. É melhor você voltar um pouquinho, viu? Porque acho que o pessoal está entrando agora e não pegou. Tá. Então, eu vou falar assim, como é que o Servidão, né, ele surgiu a partir da pesquisa do filme Pureza. Então, estava dizendo que o filme Pureza eu estou desenvolvendo, né, desenvolvi desde 2007 e a determinada altura eu tinha um material muito vasto que não ia caber no filme, não ia entrar no filme, porque o filme o Pureza se passa de 1993 a 1995, nesse período de tempo. E eu vi que muito da minha pesquisa ia ficar de fora e achei uma pena, porque são coisas relevantes para a sociedade brasileira, né? A sociedade se perceber como uma sociedade escravagista. Muitos brasileiros pensam que a escravidão acabou em 1888. Isso é um dado muito comum. A gente aprende na escola até que a escravidão acabou em 1888. E não, a escravidão ela criou uma outra escravidão a partir do dia 14 de maio de 1888, começou a escravidão contemporânea, né, que já vão aí 130 anos, né? Então, essa escravidão ela continua hoje. Hoje, nesse momento, centenas de milhares de brasileiros e brasileiras estão escravizados, né? Tanto no campo quanto nas cidades, porque a escravidão ela começou como rural, né? Tradicionalmente como rural, e essa escravidão contemporânea tinha muitos elementos da escravidão rural, das grandes plantações, né? E ela foi se tornando urbana também. E há 2, 3 anos atrás, a escravidão urbana ela se tornou equiparada à escravidão rural. Mas o Servidão e o Pureza trabalham a escravidão rural na Amazônia. A gente focou na Amazônia. Fala do Brasil, Servidão, mas com foco na Amazônia, com filmagens na Amazônia. O interessante do teu roteiro, né, na construção do documentário, é porque você começa fazendo a narrativa na escravidão clássica do Rio de Janeiro, no Cais, e aí você vai falando da escravidão dos índios, para depois chegar na escravidão realmente contemporânea, que a gente conhece nos escravidão usada pelos fazendeiros, né, que não pagam direitos trabalhistas, para abusar mesmo, é uma coisa muito autoritária, né, que eles o documentário é muito visceral, ele é muito forte, ele tem você fica impactado com a fotografia que você usa de Roberto, né? E aquilo ali me chama muita atenção, a fotografia. E quando realmente você chegou na parte de Marinal,
eu fiquei muito surpreendida. 13 anos de escravidão é muita coisa. 13 anos. Eu sou advogada, né, na área trabalhista, já passei de muita coisa, mas não igual a essa. Eu fiquei realmente impressionada. Poderia falar dessa experiência de ter conversado com o Marinaldo, porque ele é um representante do trabalhador brasileiro, né? Uma figura muito importante para a gente, né? A gente precisa parar de fechar os olhos, né, e sair dessa bolha que a gente vive e olhar para a realidade do Brasil, que a gente está vivendo hoje, que existem problemas muito grandes e que estão fora do nosso alcance, que a gente precisa de pessoas que enalteçam isso, esses assuntos, essas pautas. Verdade. O Marinaldo, ele é um exemplo de um brasileiro trabalhador, super correto, digno, e é tratado de uma forma indigna, né? Então, eu acho que tem essa questão da crueldade, do desprezo pela vida humana, e mais, o desprezo pela vida, né? Porque a gente está vendo a escravidão, por exemplo, na Amazônia, ela anda de mão dada, é um crime social que anda de mãos dadas com um crime ambiental, que é o desmatamento, que é a grilagem de terras. Então, existe um desprezo pela vida, tanto pela vida humana quanto pela vida dos outros reinos de vida, né? O reino vegetal, o reino animal, né? Os rios, enfim, existe um desprezo pela vida, né? Hoje é 7 de setembro, eu estava até comentando com um dos meus filhos que hoje parece uma data até triste, que a gente tem muito pouco a comemorar, de tanta morte que tem no nosso país, né? Um país que está muito dominado por uma política de necrofilia, por práticas corporativas, inclusive necrófilas. E isso é lamentável. Eu acho interessante que as pessoas desprezam os direitos humanos, desprezam a nossa legislação. Ela é funcional, eu acredito. Mas a questão é que a gente, quando vê alguém lutando pelos direitos humanos, é meio que aquilo ali seja criminal. Não vou defender aquilo ali, né? Então, eu acho assim que, por exemplo, no caso da escravidão, a lei ela deve ser aplicada com mais fluidez. A gente acaba não, sei lá, eu vejo o Ministério do Trabalho atuando, mas acho que poderia ter mais políticas públicas para atuar nessa questão. Então, como é que você se relacionou com esse pessoal? Qual é a concepção do judiciário brasileiro junto com o Ministério do Trabalho? Qual a necessidade da gente poder ter mais atuação de fiscalização? Porque aquela cena do helicóptero resgatando as pessoas, para mim, é muito, muito pesada, sabe? É uma libertação. As pessoas ainda estão lutando pela libertação. Isso é um absurdo. Então, o Servidão ele mostra que muito bem até que a história brasileira de luta, quer dizer, o Brasil tem uma história de luta. O povo brasileiro é um povo guerreiro. O que a gente vê é que muitas dessas lutas por libertação, por emancipação, por dignidade, por direitos à vida, muitas dessas lutas foram massacradas. Massacradas mesmo, que foi lá e matou as pessoas, que se rebelaram, que ousaram exigir direitos, né, os seus direitos. Nessa luta de conquistas, uma grande luta, com muito sacrifício, ao longo do século XX, principalmente, né, e chegando agora no século XXI, agentes do Estado se uniram, que são abolicionistas, se uniram a agentes da sociedade civil abolicionistas também. E isso no Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho fizeram um trabalho incrível, ao ponto do Brasil, desde que ele começou a reconhecer que existia escravidão, isso aconteceu em 1995, né, é um período que passa por pureza. Em 1995, o Estado brasileiro reconhece que existe escravidão no Brasil. E, para isso, criou políticas públicas. Essas políticas públicas foram feitas por funcionários públicos exemplares, muito aguerridos, né? E que foram formulando essa política de combate, de fiscalização, combate e erradicação do trabalho escravo no Brasil, junto com a sociedade civil. E se tornou referência internacional. A política pública de combate à escravidão no Brasil libertou mais de 52 mil pessoas de 95 até agora,
pagando os direitos trabalhistas dessas pessoas, muitas vezes em 3 semanas, assim, num tempo até recorde, né? Porque se você pensar, um processo judicial pode levar 2, 3 anos. Então, com Exato. uma celeridade incrível e que começou a ser observada pela Índia, pela China, por outros países, né? Como referência para levar para os seus países essa estruturação do combate ao trabalho escravo que foi feito no Brasil. O que acontece é que nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, começou a ter um retrocesso, né, nessas políticas, porque as forças escravagistas se articularam e começaram a combater essa luta abolicionista, dos direitos abolicionistas, essa política pública muito bem construída. E hoje a gente vê que houve retrocessos importantes retrocessos, que não deveria ter havido. Pelo contrário, a gente tinha que avançar mais com essas políticas para, de fato, erradicar o trabalho, a escravidão no Brasil. Como disse um amigo meu, já não é uma luta de direita contra esquerda, é uma luta de civilização contra a barbárie, né? Então, o Brasil, que almeja a civilização, que rejeita a barbárie, né, é que estava avançando. E, no entanto, agora a gente vê que a barbárie está avançando de novo. Falando do teu processo de realização desse documentário, levou quanto tempo até finalizar realmente a montagem? Como é que você conseguiu entrar em contato com esses profissionais? Como foi essa questão dos depoimentos, da colheita dos depoimentos? Bom, a gente teve esse apoio de muitas organizações abolicionistas, né? Mais de 20 organizações nos apoiam, né? São parceiros do filme, tanto Servidão quanto do Pureza. O Servidão, como eu já tinha pesquisa, né, por conta do Pureza, então foi uma questão mais de pré-produção e, de fato, encontrar com os trabalhadores rurais, como o Marinaldo, por exemplo, que foi no processo de produção do Servidão. Ele não estava previsto, obviamente, para o Pureza. Aí eu fui para a terra do Marinaldo, que é no Maranhão, em Pindaré-Mirim. É curioso porque a Dona Pureza também é do Maranhão, de Bacabal. Acabam que são 2 filmes sobre o trabalho escravo que tem 2 maranhenses como centro, né? como centro abolicionista, inclusive. E aí eu tinha uma articulação muito grande com os abolicionistas, né? E acabou que o processo de filmagem foi assim, 6 semanas de filmagem, né? Na Amazônia, no Pará, no norte do Mato Grosso, também no Maranhão, e muitos abolicionistas eu filmei em Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, São José dos Campos também. Né? Sim, São Paulo. Né? São Paulo. Foram 6 semanas de filmagem, que foram picadas, não foram 6 semanas corridas. E depois o processo de montagem, um processo muito mais lento, muita pesquisa iconográfica, um grande levantamento de arquivos iconográficos. E você, assim, você foi certeiro na hora que você usa as fotografias, porque elas mexem muito com a gente, as fotografias que foram anexadas no teu documentário, porque elas retratam a dor, o desespero, a angústia daquela senhora chorando, né? Quando desceu uma lágrima aqui. Para mim, aquilo ali é o fotojornalismo, você agregou o fotojornalismo ao teu trabalho documental. Então, aquilo ali, eu acho importante esse trabalho do fotojornalismo, ele agrega muito. É como o jornalista falou, né? Dessa questão dele trabalhar com 60 pessoas, né, motivando a trabalhar com fotografia, foto documental. E acho que o teu, vamos dizer assim, esses teus ganchos que você fez no documentário com as fotografias, foi muito emocionante. Eu realmente fiquei impactada. Muito legal você estar falando isso, porque eu usei as fotos documentais, né? São fotos documentaristas, né? Documentários fotográficos do grande mestre João Roberto Ripper, que é um dos principais artistas dos Fantástico. né? Arte humanista do Brasil, e também do Sérgio Carvalho, que é auditor fiscal do trabalho. Ele faz ações de combate à escravidão e também é fotógrafo. Então, ele uniu o trabalho dele com a arte dele. E, então, esses 2 fotógrafos foram muito generosos, né?
cederam as fotos deles para o nosso filme de fato, sem esses fotógrafos, seria um outro filme. O Servidão seria um outro filme, né? Sem o Marinaldo, seria um outro filme também. Então, fundamental para o filme chegar nesse resultado, ter a fotografia desses grandes artistas, né? Desses arte-humanistas, João Roberto Rippey e Sérgio Carvalho. E a foto deles é muito tocante, eles realmente fotografam a alma dos personagens, dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E trouxeram toda uma dimensão humana muito importante, né, para o filme, que tem essa dimensão humana, de fato. Interessante a história do fotógrafo, né, que eu mencionei agora há pouco, que você também mencionou, é que as fotos dele, né, que você, principalmente as que você anexou no documentário, elas serviram de depoimentos em várias para investigação, para poder libertar pessoas escravizadas. Eu achei fantástico esse trabalho dele. E você enriqueceu muito seu documentário com isso. Fora as ilustrações também, você anexou. Exato. Foi muito bom trabalhar com esses profissionais. Isso foi um trabalho já de pós-produção, na montagem, né, que a gente trouxe todas essas fotos. Essas fotos também me ajudaram muito na pesquisa do Pureza. Eu já tinha essas fotos durante a pesquisa do Pureza. Então, quando eu cheguei no Servidão, eu já tinha esse acervo de fotos. Depois foi um processo, né, de licenciamento e autorizações e tal, e inserção durante a montagem. Montagem levou 8 meses, foi um processo bem lento, bem decantado de montagem. E aí, quando você finalizou, você começou a trabalhar com o servidor a partir de que ano? Você começou a rodar com ele nos festivais? Como é que foi esse trabalho de distribuição? Olha, a distribuição nós estamos, né? O filme foi concluído agora em 2019, e a gente estava já prevendo os circuitos dos festivais. Vários festivais foram adiados, né, por conta da pandemia e estão ainda em adiamento. Então, a gente está participando de alguns festivais no Brasil e fora do Brasil também, né? Essa semana a gente está na Espanha, a gente está indo também para Equador, para Alemanha, para o Canadá. Então, a gente está fazendo levando o Servidão para outros países também. E agora Renata, a gente está lançando a sala de cinema do Brasil. Eu acho. Quando vai abrir a sala de cinema, né? A gente não tem previsão ainda, né, com essa Covid, né, essa situação que a gente está vivendo é muito complicada. Eu queria saber como é que foi a questão de você. Você trabalha com. Você é psicólogo, né? Tenho formação de psicologia. Eu acho interessante porque isso facilita o trabalho de percepção do ser humano, entendeu? Então, quando você entrevistou o Marinaldo, você teve um jogo de cintura ali para conversar com ele, porque é um tema muito delicado, que a gente toca assim na alma, né? Deixa marcas, né? Muito grande, né? Como é que foi a receptividade de Marinaldo quando você foi entrevistar com ele? Porque você é um grande entrevistador. Obrigado. É o seguinte, quando você vai trabalhar com esse aparato cinematográfico, né? Por mais reduzida que seja a equipe, é um aparato cinematográfico, e eu filmei com 2 câmeras, enfim, e tem o som. Então, o aparato, ele pode intimidar, ele pode dificultar um pouco a comunicação, né? Então, a gente tem todo um cuidado de chegar para minimizar esse impacto, né, e gerar uma relação direta, pessoal, de modo que câmera e os equipamentos criam uma transcendência. Você sai daquele ambiente, o que não é muito fácil. Mas com o Marinaldo eu criei um outro dispositivo que funcionou, eu acredito, que a gente deixou um gravador digital de áudio com ele em Pindaramirim, para ele fazer um testemunhal solitário. Então a gente fez um treinamento, tal, muito simples também, porque é um equipamento simples, mas um bom equipamento de som e pequenininho, portátil. Então durante meses ele ficou com esse equipamento e ele fazia os testemunhais dele, né? Eu deixei algumas perguntas, assim, alguns temas para ele trabalhar, e ele foi dando esse testemunho pessoal. Isso
deu um tom de voz muito confessional, assim, onde a voz dele atingia um grave, uma textura sonora mais tocante, entendeu? Diferente de quando eu ia entrevistar ele, que tinha um aparato que mudava o tom de voz dele, que eu usei também. Eu usei os dois materiais que eu acabei usando. Mas os offs do Marinaldo, eu acho que foi muito legal essa experiência que ele teve com o gravador, sabe? Um dispositivo simples, mas que deu um resultado bem que eu gosto muito. Então, acho que ele veio muito com a alma dele ali. É um homem que tem muito o que dizer, né? Pelas vivências, tudo. Então, acho que a gente captou bem essa alma do Marinaldo. Com certeza, porque eu fiquei mexida com a história dele e eu já gravei documentário e eu sei como é difícil você começar a despertar nas pessoas esse conforto para que elas possam prestar o depoimento, deixar bem à vontade para que elas possam contar a sua história, né? E você conseguiu, um assunto super delicado, trazer à tona vamos dizer assim, a verdade dele, entendeu? Eu acho que isso é o cinema verdade, porque o documentário é o cinema verdade, é o cinema real, né, sem firulas, é o que o jornalismo ultimamente não tem feito. O jornalismo ele tem se limitado muito, a gente sabe por causa do poder da mídia, mas esse trabalho investigativo do documentário, acho que o pessoal de comunicação tem recorrido muito, porque ele trabalha uma abrangência muito grande. Então, para mim, o documentário é uma ferramenta de comunicação, de reflexão, de mostrar a realidade que o jornalismo, né, que a gente conhece, não tem feito com evidência, entendeu? Eu acho que seu trabalho é fantástico, rico, que tem que ser apreciado por juízes, promotores, a sociedade em geral, para que a gente tire o óculos rosa e comece a pensar, né, a ser mais humano e tentar perceber que o nosso problema não está na nossa bolha, está na bolha de todo mundo. E que a escravidão está existindo até hoje, é a escravidão moderna, mas o trabalho infantil está aí para a gente, né, ver, né? E famílias inteiras, né, adoeceram com malária por conta de situações análogas. Então, o teu trabalho é fantástico. Parabéns, de verdade. Eu fiquei assim, surpreendida, sabe? Obrigado, obrigado. Estamos... Obrigado. Eu acho que o Brasil, ele, de fato, ele precisa acolher todos os brasileiros e brasileiras, né? Parece que o Estado ele existe para uma parcela da população que tem uma escola, né? Que tem asfalto, que tem água encanada e tal. E tem uma parte da população, uma grande parcela da população, e muitas vezes uma população preta, uma população afrodescendente, afro-brasileira, né? Em maioria, muitas vezes, os escravizados, hoje os escravizados, a gente não fala nem escravo, porque ninguém nasceu escravo com vocação para ser escravo. Escravo não é vocação, escravo é uma imposição. Então, são pessoas que são escravizadas mesmo, e exatamente porque a nossa nação, a nossa nação não acolhe todos os brasileiros, né? De fato, ela acolhe alguns e abandona os outros, e abandona a maioria. De fato, é um abandono. E hoje, aproveitando que é o Dia da Pátria, né, a gente tem que refletir Exato. o que nós queremos para esse país, porque não é mais uma discussão de direita e esquerda, é uma discussão de sermos uma nação que acolha todos os brasileiros. E não tem essa de dizer, eu não quero acolher porque não interessa. Mas como assim? Somos um país, somos uma nação, não somos? De fato, somos um país, ficamos independentes há 198 anos de Portugal. Mas e a nação brasileira? A nação brasileira ela está sendo, de fato, ela é uma nação rica ou ela é uma nação miserável? Somos um país rico e uma nação miserável? É o que parece. Entendeu? Exatamente. A gente tem riquezas, mas não tem potencial, né? A gente vive essa disparidade. É o que eu encontro em realidades muito diversas aqui no Brasil. É uma desigualdade chega a ser gritante. Eu queria agradecer pela sua participação, Renato Barbieri, e eu queria que você enaltecesse seu trabalho para que o pessoal possa assistir, né, para que o pessoal possa começar a refletir mais sobre o nosso país, né, pedir por mudanças, pedir por liberdade, gente, liberdade, porque existem milhões de pessoas que não têm sua liberdade, né, não têm sua dignidade, né, têm suas garantias jurídicas feridas, sabe? Total. Poderia passar uma, tá?
Então, o filme está aí, a gente fez esse filme para a sociedade brasileira se dar conta exatamente, né? Olhar para essa face dela, nada agradável, né? Mas que é real e é secular, que persiste, que insiste em se manter e que nós temos que virar essa página da nossa história, de fato, né? Realmente. E é lamentável que a gente agora já entrou na terceira década do século XXI, né? A gente ainda vive centenas de milhares de brasileiros vivendo em condição de escravo, como escravos. E a gente fez esse Justamente. filme exatamente para a gente olhar para o nosso país com um olhar não de uma normalidade, porque isso não é normal. Né? A gente, às vezes, como você falou bem, a bolha, tem uma bolha que parece que as coisas estão normais, mas coisas muito graves acontecem no nosso país, né, e que a gente tem que se assumir como nação, de fato. A gente não pode se assumir como uma parcela, né, como se o país fosse de uma parcela. Um país é para todo mundo, é para todos os seus cidadãos. E o Estado deve defender todos os seus cidadãos na dignidade. Tem uma Constituição para isso. A gente tem a Constituição até legal. As leis existem aí de combate ao trabalho escravo. A questão é a execução, é a fiscalização e mais, é mudar estruturalmente o nosso país. Mudar estruturalmente, Perfeito. acabar o racismo. Né? O racismo é uma questão que a gente tem que enfrentar. É um enfrentamento. A escravidão é um enfrentamento. A luta pela dignidade, a luta por manter a floresta de pé, de não acabar a Amazônia como a gente está, lamentavelmente, fazendo com a nossa Amazônia. Por quê? Porque não está havendo um combate, um enfrentamento, a destruição e a morte. Então, o filme está aí, foi feito para a sociedade brasileira se dar conta disso e pegar esse filme como seu, de fato. Olha, muito obrigada, Renato. E eu estou super, assim, super orgulhosa do teu trabalho. Acho fantástico, assim, super apaixonada mesmo. E eu desejo todo sucesso. Assim, você calgue, assim, patamares enormes, levando essa mensagem para o Brasil, para o exterior, para que a gente possa reunir pessoas e mudar essa mentalidade que a gente tem hoje, tá? Um beijo, gratidão mesmo, assim, satisfação. E voz de consciência, que eu sou fã de psicologia, voz de consciência, viu? Legal. Paulo, tamo junto, tá? Um beijo, tá? Tchau. 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 Pode fechar. Bem, a gente agora vai falar com a realizadora do filme de música, mas deixa eu dar um boa noite ao pessoal que está acompanhando aqui. Lucineide, boa noite. Luciano Torres, Cigana Cósmica, Luiz, Gorete. Quem mais está por aqui? Léo Leite, o lindo, maravilhoso. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Guto, 19, boa noite. Vitória. Bem, a gente agora vai falar de um documentário. Muita gente maravilhosa, gente. Então, boa noite. Para não atrasar aqui nossa conversa, eu vou chamar a Rama, certo? Para falar de mito e música, né? O filme dela fala sobre o livro Mensagem de Fernando Pessoa. Ela está aguardando um pouquinho para a gente. Ela já está entrando aqui, tá, pessoal? Um minutinho. Maravilhosa. Boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem? E Boa você? noite, Rama. Satisfação em recebê-la aqui no festival, viu? Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Todos nós que fizemos o filme ficamos muito felizes de estar participando. E a gente também está super feliz em receber esse trabalho, ter esse documentário poético, né? Tem uma estética, uma linguagem de narrativa que reúne música, literatura, e também tem a questão dela, como que eu posso dizer, dessa essa sua imersão junto com o seu pai. Então, eu vou contar um pouquinho da história de vocês para eu poder passar passar a palavra para você. Então, Rama, ela é filha de André Luiz de Oliveira, que é músico e cineasta, né? Ela vem de uma família de cineasta. Ela também é cineasta, né? Estudou em Nova York. Daí ela produziu o primeiro documentário dela, que é Mito em Música, né? Que fala sobre o livro Mensagem de Fernando Pessoa, que contém 44 poemas. E André Luiz de Oliveira, ele trabalhou ele musicou esses poemas já faz há 30 anos. Ele começou com Mensagem 1,
primeiro álbum, Mensagem 2, e depois o Mensagem 3, e depois ele transformou isso em DVD, né? Então ele, desde os 17 anos, ele tem uma relação com os poemas, é uma coisa de alma, é uma coisa meio mística com os poemas de Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, todo mundo sabe que ele é um poeta lusitano, né? E Rama, ela é lusitana também, né? Portugal, né? Então toda a relação de André Luiz com Fernando Pessoa não foi à toa, né? Eu creio que seja, vamos dizer assim, que ele tinha uma missão de musicar as 30 poesias de Fernando Pessoa. E o mais interessante, assim, para mim, que escutei as 44 canções que seu pai musicou, porque quando você lê o livro, você tem aquela coisa fria e crua. E quando o seu pai colocou a melodia e que ele criou toda aquela ambiência, né, musical, você começa a ler a poesia de outra forma. É como os músicos, né? Eles sentiram isso. Então, fala como foi produzir esse documentário. Depois que seu pai encerrou os 44 poemas, né, musicados, vocês entraram nessa parte documental. Como foi? Sim, durante todo o processo dessa musicalização, das gravações dos discos e tudo mais, ele sempre, pelo fato de ser um cineasta, eu acho que ele nunca conseguiu largar, além de ser músico, nunca conseguiu largar a câmera de perto, né? Então, todo esse processo e esse envolvimento foi sempre registrado por ele, desde o primeiro, por isso no filme você vê imagens de gravações e às vezes personagens que aparecem em todas as etapas com imagens de mais de 30 anos. Então, ele sempre registrou todo esse processo, por mais que não tivesse nenhum objetivo em fazer nada com isso, é mais como uma tendência natural, acho que, do cineasta. E muitas entrevistas ele foi fazendo para também conseguir compreender um pouco toda a profundidade desse livro, que no final das contas, conforme você vai se debruçando sobre ele, parece que você vai tendo exatamente mais leituras. E a história de fazer com a música você ter novas leituras, e a ideia de fazer com o filme é mais uma nova leitura. E ele é realmente, eu acho que é por isso que ele se tem como uma obra assim, tão complexa e que continua atual em várias formas, porque ela está sempre falando de si. Então, depois, quando chegou a ideia de se fazer o documentário, eu acho que o que o meu pai sentiu foi muito difícil, porque era difícil para ele se colocar quanto um personagem, assim, sabe? E eu falava para ele, eu falei assim, você vai ter que ser o personagem, porque a história é sobre a sua trajetória. Aí ele falou, não, para mim não dá. Eu falei, então vamos resolver, né? Vamos fazer e vamos Uhum. fazer, porque precisa. É, É muito sendo, material. sendo, sendo esse teu primeiro documentário, e você convivendo desde criança com essa relação que seu pai tem de estudo, porque ele estudou muito Fernando Pessoa. Ele estudou toda a história de Portugal, principalmente da questão sebastiana, né? Que envolve, né, as histórias os poemas de Fernando Pessoa, né? E esse é o único livro publicado vivo antes dele falecer. Você também se envolveu com os poemas? Ou como é que foi tua relação com esses poemas? É engraçado, assim, porque eu me lembro, assim, coisas de eu pequena, sabe? Quando você tinha que levar um poema decorado para a escola, todo mundo levava batatinha quando nasce, eu levava o mar salgado, mar português, o que que aconteceu. Então era uma coisa que no final das contas me parecia, assim, muito familiar, os poemas, e era muito difícil lembrar dos poemas sem cantarolar, porque sempre tive eles enquanto música dentro de casa, né? Então, só que ao mesmo tempo eu cresci com essa ideia de ser muito complexo, de ser uma coisa que meu pai cantava em casa e alguma coisa assim, e que era muito difícil. Mas do que estão falando, né? O cotovelo, o quê? Quem é do Sebastião? Eu achava tudo isso muito complexo. E no final das contas, quando surgiu essa ideia de fazer o filme, eu falei assim, poxa, a música já te traz, já aproxima muito. A ideia era de conseguir pegar o filme e tentar traduzir, porque eu acho que esse interesse por Fernando Pessoa existe em muitas as pessoas, né, lembram de Fernando Pessoa muito facilmente e tem vontade, desejo de conhecer mais, mas às vezes realmente é complexo. E aí trazer com o filme uma possibilidade de um encontro um pouco mais tranquilo, né? E eu acho que a minha Eu ideia queria saber. traduzir para Uhum. mim, traduzir para todo mundo, sabe? No caso, quando você foi gravar as cenas em Portugal, né?
vocês foram com uma equipe, né? Eu descobri um fato, né, da cantora portuguesa, né, que vocês gravaram com ela, que ela é maravilhosa, a Dulce, né? Que vocês tiveram uma dificuldade de conseguir, né, tentar localizar ela para gravar. E no final ela cantou, eu vi como ficou a canção e ficou perfeita, né? Mas vocês conseguiram fazer as outras partes lá em Portugal? Como foi? Teve alguma dificuldade a mais? Não, Dulce Pontes foi um caso realmente difícil, assim, porque ela é bem fechada, ela é bem. E a gente até os 45 do segundo tempo não sabia se ia tê-la no disco, assim. Aí foi um dia quando a gente já estava desistindo, falando, não, vamos pensar em uma outra pessoa. Acho que meu pai mesmo pensou em cantar a música, não sei o que. Ela chegou assim, sabe, a gravação por e-mail e todo mundo ajoelhou e chorou, porque realmente é uma gravação maravilhosa. Assim. E interessante que cada intérprete, né, como o Gal, como Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Zé Cabaleiro, Zélia Duncan, só grandes nomes da música popular brasileira, cada um teve sua melodia, né, sua música de acordo com o seu estilo, né? Assim, tipo, acho muito interessante que não perdeu muita essência, mas também tem a sofisticação, aquela melancolia, né? E também tem um pouco do fado português. Eu achei muito interessante aquela questão que seu pai trabalhou muito bem com os músicos, né? Essa relação que ele criou, esse laço que ele criou com os músicos, né? Eu E acho, todos, né, tiveram uma experiência, né? eu acho que mesmo com a música, ele trouxe essa coisa dessa nossa identidade, que ela é um tanto luso também, né? Então não tem como negar, e ele ali também baiano, né? Tem uma coisa dessa união tanto da música com a história e com tudo que nos representa. Eu acho que tem um pouco da questão da identidade ali no filme mesmo, de a gente se ver ali. A Zélia fala isso, a gente É. tá indo, mas a gente não sabe para onde vai, mas chega ali e a gente se vê, entendeu? A gente se identifica muito com esse. E eu achei interessante que vocês colocaram linguistas, filósofos, advogados, escritores, né, para todo mundo fazer análise, né, do poema, que ele é muito complexo. Realmente, você lê de primeira assim, você vai entender que é um poema bastante nacionalista, né, que ele tem aquele saudosismo do Portugal, né, daquele questão do reinado, mas aí depois você percebe que, na verdade, como Fernando Pessoa vivia o período modernista lá em Portugal, né, ele meio que camuflou essas ideias dele, e depois ele teve, vamos dizer assim, vou botar para fora essas ideias, né? Eu achei isso fantástico, porque eu realmente não sabia desse fato, assim, sabe? Então, É, para mim, mas foi incrível. é quase esotérica, né? Uhum. Tem uma coisa engraçada, porque diz lá também, né, de que tinha um lado mais esquerda que não gostava porque achava que era nacionalista. Tinha um lado mais direita que não gostava porque achava que ele era meio esotérico. Então ele ficava sempre num. Tanto que ele só publicou o livro num concurso literário que ele tirou segundo lugar. Assim, então. Exatamente, né? E a história dele é muito interessante, né? Porque ele nem era um homem rico, né? Não, Não era. E assim, eu acho interessante porque todo escritor assim, bem sucedido, que deixa essa herança na sua literatura, eles têm esse viés melancólico. E aí seu pai conseguiu trazer isso nas músicas. Mas o que me chama a atenção também do trabalho do teu pai, do teu, é como é que vocês conseguiram fazer essa questão de você a entrevistada também, o depoimento, ele quis incluir você nessa história, né? Você também, né? Teve aquela cena que vocês conversavam junto no jardim, né? uhum. Aí tu poderia falar como é que essa ideia de fazer essa participação, assim, né? Esse diálogo participativo, né? Do Foi documentário, né? na hora em que eu assumi o projeto e falei, você precisa sim se colocar. Eu até falo no depoimento, assim, aceitar de que existe uma parceria aí entre vocês dois e se colocar enquanto parceiro mesmo. A gente precisa recapitular essa história e precisa você dizer muito. É engraçado que a primeira pergunta que eu faço para ele, eu falo assim, eu recapitulando tudo, eu acho que você já falou tudo sobre mensagem. Acho que em tudo o que você já gravou, você já falou tudo, todo mundo já disse tudo. Aí ele disse sim, mas ao mesmo tempo eu não sei se é tudo, porque realmente é muita coisa, é muita
são muitas e muitas camadas que podem ser conversadas, assim. O que eu acho que é bacana, eu acho que essa coisa de ter todos os tipos de pessoas para poder falar sobre o livro, são várias visões, e você vê, tem pessoas que são pessoanos, né? E é interessante da história dele que você falou, é o único livro publicado em vida e também visto, assim, tipo, foi achado um baú, né, depois dele, com todo que, o material que a gente conhece hoje foi achado depois, assim. Então, por isso, continuam achando novas versões dos livros dele, sabe? Que é muito, muito especial, assim. Então, tem que fazer essa união, é isso, é uma vida dele É. estudando e se E identificando. eu acho legal porque esse teu trabalho, né, ele une Portugal e Brasil. Mas o que eu acho mais interessante, eu fiquei pensando, como é que foi a percepção dos portugueses com relação ao seu documentário? Eles já tiveram acesso? Essa semana que passou agora, a gente teve uma boa surpresa de um festival em Lisboa que eu tinha a gente tinha se inscrito e que foi indo semifinalista, finalista e aí ganhou como melhor documentário. Então, assim, é a primeira pena essa coisa, né? A pandemia, a gente está tudo distante, a gente não sabe ainda direito como é que são as reações, efetivamente, mas esses retornos vão dando uma sensação positiva. Eu acho que seria muito lindo ter uma sessão, ter alguma coisa que a gente pudesse trocar mais com eles, assim, porque eu acho que, pelo menos os portugueses que participaram, né, gostavam muito dessa ponte, se identificavam muito, e eu acho interessante até, porque tem um professor que fala, assim, que o Brasil, ele viu o livro Mensagem quase que como primeiro, porque lá ainda em Portugal tinha uma questão dessa coisa, será que é nacionalista ou não é? E aqui no Brasil já teve o Caetano soltando ele como um grito de liberdade logo no começo que a pandemia Perfeito. começou, entendeu? Então já veio com uma leitura revolucionária, libertária, que eu acho que, então, depois identificado lá, eu acho que eles é um poeta português, é um poeta que tem que ser visto e conhecido. Então, eu espero que a gente ainda tenha muitos encontros com os portugueses, assim, para poder ver esse filme junto. Exatamente. E me explique quantos anos levou para vocês finalizarem o documentário? Não, ele tem 30 anos de Assim, captação. realmente, fechar mesmo. Assim. Agora está pronto, finalizado. Mas assim, eu passei um pouco mais de um ano montando, porque você vai atrás das fitas VHS, né? São as mídias que você tinha antes, e era muito material espalhado para todo quanto é tudo quanto é lugar, e a gente vai recuperando tudo, vai recuperando a história, vai recuperando as fotos e mesmo as autorizações, né? Todo mundo, achar as pessoas. Então, assim, teve um período longo de montagem que, graças a Deus, eu estava junto da Cristininha Amaral, que é uma super montadora e que me acalmou muitas vezes, falando vai dar certo. E aí depois a gente teve um processo de finalização que foi muito também tranquilo, suave, com a Saico em São Paulo, que É. também Eu acho a foi. fotografia do teu documentário belíssima, porque ela é bem vanguardista, né? Ela traz vamos dizer, aquela velha imagem que a gente tem de Portugal. Eu achei Uhum. fantástico. E também o que eu gostei muito da edição do teu trabalho, fantástico, a montagem, não tem nem questão. Eu acho que o teu trabalho é uma obra de arte, porque eu assisto muito documentário, normalmente eu assisto mais documentários mais sérios. Então, quando tem um documentário assim numa linha poética, que traz uma outra estrutura, você trouxe uma sofisticação para o documentário de música. Né? Na Ah, verdade, um documentário de música, sim. mas que tem uma construção, uma narrativa da literatura, né? Porque ele musicou. Então, isso agrega muito valor no teu trabalho, porque ele reuniu três coisas, né? Reuniu a música, reuniu a literatura e reuniu a paixão dele pelo audiovisual. É verdade. Então é a arte, né? É a arte em si, em toda a sua conjuntura, né? É muito plural o trabalho. Junta, Como é que junta é? muita. Concordo. Aí, e assim, teu pai se sentiu como depois de finalizar? Porque eu tenho uma curiosidade, sabe assim.
Não, é engraçado, porque ele estava bem apreensivo, né? Porque de uma forma ou de outra ele não está muito acostumado a não mexer muito, né? Em tudo. Ele foi ver quase que pronto, assim, numa exibição, sabe? Então, ele estava bem apreensivo. Eu acho que, de alguma forma, existia uma clareza na cabeça dele de que pensar nessa estrutura com um olhar de fora era praticamente impossível, assim. E muitas vezes eu acho que ele pensou quem poderia ter esse olhar de fora, e quando a gente conversou e decidiu que muitas vezes ele me disse isso, que só dava para ser eu mesmo, porque tinha uma coisa desse acompanhamento de ser muito afinado. A gente já fez muita coisas assim juntos, a gente tem uma relação muito próxima em conversa, fala de cinema, então a gente tem uma coisa muito próxima e afinada, sabe? Eu estava numa expectativa enorme, ele também, mas eu então acho que ele ficou feliz. Ô, Roma, uma curiosidade, você entrou no cinema pela influência da sua família? Que sua mãe também trabalha com cinema, né? Ou Também. só você e seu pai? É Não, também? todo mundo circula um pouco assim no cinema. É engraçado, porque teve um período grande em que eu falei, não, eu vou fugir, eu não quero saber disso, sabe? Eu preciso, fui fazer psicologia também, que nós todos, Fantástico. mas não tem como, assim, é uma coisa que vem muito natural. Ele tá sempre chamando, sabe? Eu tento fugir, daí saio, volto, quando eu me vejo, eu tô de novo fazendo alguma coisa. É uma coisa que Então, vai. fala como é que tá a exibição, como é que tá a distribuição do filme? É, Você começou a trabalhar com ele a partir de que ano e como é que tá a distribuição agora? Quando a gente teve em Brasília, na Mostra Brasília, que foi muito bacana, que tiveram três, ela teve alguns encontros com distribuidores, né, e que se pareceram interessados. A questão foi no fim do ano, aí o começo do trabalho todo era para ser agora, e essa pandemia deu realmente um motivo assim de esperar para entender um pouco o que é que vai acontecer, né? Muitas distribuidoras falaram, espera, porque a gente vai rever, porque não tem muito o que. Para onde a gente vai? Vai para o cinema, vai para a sala, não tem mais. Então foi um período muito interessante, porque a gente deu essa pausa, deu uma espera, guardou um pouco e começaram as inscrições nos festivais, e para fora os festivais começaram a se apresentar online. Então esse é o primeiro. Tanto que a gente teve hoje a confirmação de um festival também em Barcelona, sabe? Aí as coisas eu acho que agora começaram a voltar um pouco, e é uma coisa que a gente vai tentar entender, né, para onde vai ainda. Mas a distribuição, Ah, eu nem sei como é que a gente vai, né, pensar nessa distribuição hoje. A gente está à procura, à procura. ô, Rama, e você pretende continuar fazendo linha de documentário ou pretende fazer algo na linha ficcional? Ou, por enquanto, tem algum projeto? Não, meu pai, ele tá finalizando um filme, um filme de ficção que fazia tempo também que ele fazia tempo que não fazia, a gente está sempre conversando sobre ele. A minha circulação no cinema, ela vai e vem, assim, os projetos eles aparecem e saem. Eu agora, no momento, estou mesmo focada em cuidar desse filhinho feito aí. Ele é maravilhoso, ele é impecável, como eu já disse a você várias vezes. Eu queria agradecer a sua participação. Eu queria que você mandasse uma mensagem para o pessoal que está te acompanhando aqui ao vivo. Todo mundo elogiando o seu trabalho aqui, só vejo coisas positivas. Ai, Então, muito que sucesso para você. Então, manda uma mensagem aí pro pessoal. Primeiro agradecer demais estar podendo participar do festival, porque no final das contas a ideia que a gente tem sempre é de que as pessoas assistam o filme, né? A gente faz cinema para todo mundo assistir. Então, eu acho que é, a mensagem, na verdade, tem a mensagem dele, mas a minha, no caso, aqui seria um pouco se tem um interesse um pouco, uma curiosidade em saber um pouco mais quem é Fernando Pessoa, quem é André, quem é a música, quem é o cinema nacional, quem são os nossos intérpretes, como é a nossa música, como que tem muito assunto ali para falar.
E a ideia foi essa, tentar fazer um filme leve, apesar de muito assunto cabeludo. A ideia é de ter um filme leve, de muita música, de ser gostoso e aprender um pouco sobre a gente, um pouco sobre eles e sobre a nossa história. E tentar fazer com que, sei lá, que as pessoas assistam. A ideia é essa. Vou divulgar, mostrar para os outros, votar no Júri Popular. Tudo isso é bom. E a gente fica sempre feliz com os Rama, retornos. parabéns, parabéns mesmo, sucesso. Eu amo documentário, então o seu, então eu fiquei bastante realmente assim, impressionada pela reunião de elementos e de narrativas. Então, assim, gratidão, acho que o festival agradece a sua participação. Então, Eba, sucesso aí nas feliz. exibições, nos festivais, e volte sempre quando puder aqui para o nosso festival, viu? Um Ah, cheiro, como diz o pernambucano. eu já chamo. Até mais. Até mais. Obrigada, viu? Nada. Pode fechar, Rama. Vou fechar. Pessoal, queria agradecer a participação de todos que estão aqui falando coisas bem positivas sobre os trabalhos dos realizadores e queria também avisar vocês que amanhã continuam as lives com os filmes que estão na amostra até o dia 12, então acompanhe todos os filmes, assista todos os filmes pela plataforma do Cardume. No dia 13 será a premiação do Festival de Cinema de Caruaru. E a gente agradece a participação de vocês e também a gente quer agradecer o apoio da Ficção Filmes, da Cardume, Brinde Gráfico, Cine Vitor, Jornalismo Entre Linhas, a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte, Programa Clube do Filme e Edson Santos. E gratidão ao pessoal que esteve hoje na live, que foi incrível, assim. Obrigada pela participação. Gostaria que a gente pudesse estivesse, assim, poder se acolher pessoalmente, mas a interação é o que importa, é a participação de todos e vamos dar vivacidade ao cinema brasileiro que vem com narrativas muito importantes, muito interessantes. Então, boa noite, pessoal. Gratidão e até amanhã, se Deus quiser. Parabéns aí ao cinema brasileiro, aos documentaristas, né? Fazem um trabalho, né, de cinema verdade. Beijo, até amanhã.